Obrigada pela introdução, Judite, Pedro e Muriel. É um prazer estar aqui compartilhando essa mesa com vocês. Para quem não consegue me ver, eu sou, no Brasil, considerada branca, tenho cabelo liso, preto, na altura dos ombros. Estou usando uma blusa meio xadrez. Eu acho que o mais importante aqui é que as pessoas compreendam o que significa isso, né? De comunicação não violenta. Então, como a primeira fala, eu acho que é importante desmistificar um pouquinho para vocês, e aí Pedro e Muriel vão complementando com partes faltantes aí da minha fala. Esse nome, gente, comunicação não violenta, às vezes ele é até meio ingrato para refletir exatamente o que a gente quer dizer com isso. Então, a comunicação não violenta, ela bebe na fonte da não violência. Então, quando a gente pensa lá no hinduísmo, dos movimentos de Gandhi, de não violência, que é a intenção de não fazer o mal nem a mim nem às outras pessoas. Então, ela não é uma técnica de comunicação meramente, apesar de ser utilizada muito na nossa linguagem, no que a gente fala, no que a gente escuta, ela é muito mais um convite para que a gente observe quais são os nossos padrões de pensamento que geram violência para a gente mesmo e também para o mundo ao nosso redor. Então, se, por exemplo, né, eu acho que um jargão muito falado, principalmente nas empresas, vocês jovens também já devem ter ouvido isso, ou em casa, né, com os nossos pais, que falam que manda quem pode e obedece quem tem juízo. Então, se eu penso dessa forma, que é o meu poder sobre as pessoas, a linguagem que eu vou usar e a forma que eu vou tratar essas pessoas vai estar vinculada a como se fosse essa nuvem de pensamentos dentro da qual eu estou dentro, sabe? Então, da mesma maneira, quando a gente fala sobre machismo no mundo, né? Se muitos homens foram criados acreditando que as mulheres são inferiores aos homens, a linguagem que eles vão usar para se referir e lidar com as mulheres possivelmente vai ter um caráter de submissão, né? Ou vão estar de alguma maneira diminuindo. Isso porque está na nossa forma de pensar. Por isso que a comunicação não violenta, antes de tudo, ela está questionando como que você pensa. E isso é tão inconsciente, às vezes é tão difícil observar isso que a gente não se dá conta. Por isso que a comunicação não violenta, ela tem um lugar que é de observar os nossos próprios pensamentos. E aí isso fica parecendo coisa de doido, né? Porque assim, principalmente entre facilitadores, né, de comunicação não violenta, às vezes a gente recebe uma fala de alguém que fala assim, ó, uma parte de mim tá meio chateado com isso que você ouviu, mas a outra parte tá querendo entender mais. Então a gente começa a ter mais consciência e clareza sobre as formas que a gente pensa. Então, para mim, a comunicação não violenta, ela é uma metodologia ou essa abordagem que é um lugar onde eu me conheço melhor. Eu sei o que eu sinto, eu consigo nomear os meus sentimentos, eu sei o que me deixa com raiva, o que me deixa frustrado. É um convite para percorrer esse caminho. Então, quanto mais eu me conheço, quanto mais tolerância e acolhimento eu tenho de mim comigo mesma, mais espaço eu tenho para ser paciente, para ser acolhedora com as pessoas à minha volta. Então, a CNV, né, ela tem esse aspecto intrapessoal, que é esse convite de autoconhecimento, tem esse lugar das relações, eu com a Muriel, eu com o Pedro, eu com a minha mãe, com o meu pai, com a pessoa da escola, com a pessoa na rua, e tem um lugar sistêmico, que explora como cada sistema, né? A escola é um sistema, a sociedade é um sistema, uma empresa é um sistema. Então, como que a organização desses sistemas podem gerar violência ou gerar colaboração, serem empáticos ou não serem empáticos. Então, tem dois aspectos, né, da comunicação não violenta que ajudam muito, eu acho, que a colocar em prática, né? Um é o conceito de necessidades humanas. Em CNV, quando vocês forem estudar mais profundamente, vocês vão ver que necessidades humanas assim, é o ponto-chave de tudo, sabe? Então, por exemplo, todas as pessoas, independente da sua raça, da família que você foi criado, o lugar onde você está no mundo, têm necessidades por autonomia, liberdade, expressão de identidade, apoio, e é uma lista assim muito grande. E a forma que cada pessoa desenvolve, escolhe para atender essas necessidades
a gente chama de estratégia. Então, o que a gente vê as pessoas fazendo, falando, as atitudes, são as estratégias. Mas, no fundo, o que elas querem alcançar são essas necessidades por trás, que não são tão claras de se ver, né? Então, eu me lembro, quando eu era jovem, eu queria ir para uma festa, rave, tinha lá, sei lá, uns 15, 16 anos, e a minha mãe falou, você não vai. Eu falei, mas como assim? Todos os meus amigos estão lá, como assim eu não vou? Deixa de ser chata, né? Então a gente já vem com palavras de julgamento. A gente não está explorando ainda aquilo que é muito importante para mim, né? O que será que é importante para minha mãe? E por que eu chamá-la de chata vai fazer com que ela mude de ideia, sabe? Então a gente faz isso nesse ambiente familiar, em briga com irmãos, ou chama o chefe de você é um autoritário, sem noção, se acha o dono da razão. Eu já vi isso acontecer, a outra pessoa do outro lado surtou, saiu da casinha, deu um quiprocó danado e eu tive que ir lá mediar a situação. Então, a gente aprendeu a se comunicar julgando as pessoas, né? Isso foi a forma que a gente, grande parte de nós, foi educados a falar assim. Ah, não, tô achando minha mãe uma chata, porque eu quero ir na festa, eu quero estar com meus amigos, e ela não deixa. Mas por que eu quero estar nessa festa? O que tem de lá que é tão importante para mim? E é essa pergunta que te joga nesse lugar das necessidades. É minha necessidade de lazer, de pertencer àquele grupo, de expressar minha identidade, me divertir. Então, a festa, ela é uma das formas possíveis que eu tenho, dentro da minha realidade de jovem, de atender essa necessidade. Agora, se eu penso na minha mãe, por que ela não quer deixar eu ir? Né, gente? Vamos pensar aqui como cabeça de mãe. Que ela está preocupada. Ela acha que tem drogas, sexo e rock and roll, né? Que na verdade é música eletrônica, na verdade. Ela não sabe quem são aquelas pessoas que estão lá. Ela tem uma necessidade de zelo e proteção muito grande. Então, o que a CNV nos ensina é como que a minha necessidade de entretenimento, pertencimento, lazer podem dialogar com a necessidade de zelo, proteção e paz de espírito que a minha mãe tem. Então, quando a gente entra nesse tipo de diálogo, é que a gente consegue entrar no que a gente chama de zona de possível acordo, né? É onde eu consigo entender quando a minha mãe se sente compreendida nesse lugar e eu me sinto compreendida no meu lugar de pertencimento e diversão, a gente é capaz de começar a criar outras possibilidades para que isso se dê, né? Para que isso funcione. Seja ela, beleza, você vai na festa, então eu vou te explicar, vou te mostrar um vídeo educacional, você vai me prometer XYZ, se acontecer isso e isso aqui, entendeu? Tipo, se eu der uma palestra para você sobre festa, de 1 hora eu deixo você ir. Mas então, pelo menos, vocês conseguiram ter um diálogo. Antes, você não vai, eu estou usando a minha autoridade materna, você não vai, acabou, não tem conversa, e do outro lado, você é uma chata, insuportável, te odeio. Então, é possível a gente sair desse tipo de diálogo e criar uma outra esfera através do conhecimento da comunicação não violenta que nos joga nesse espaço. Então, eu acho que, com a prática da comunicação não violenta, para mim, eu passei a sentir menos raiva, de maneira geral, porque eu entro num espaço que é um espaço de investigar o que está acontecendo do outro, com a outra pessoa. Então, ao invés de eu achar que a Muriel não se importa comigo, né? Porque a interpretação que eu faço de uma determinada situação, eu ligo, não atende, não responde, meu WhatsApp, Facebook sumiu. Eu falo, cara, não gosta de mim, entendeu? Falsa, muito falsa, Muriel. Não vou mais ser amiga dela, não quero saber. Então, eu crio uma interpretação. A interpretação que eu faço, ela é um gatilho para um sentimento. Então, eu estou frustrada, estou chateada, estou confusa. E a minha necessidade, no fundo, é de afeto, é de parceria, de amizade, né? E aí eu fico aqui, cara, cheio de ódio, destilando ódio pela Muriel, e vou lá e falo, pensa, a Muriel é uma falsa, ela, entendeu? Diz que é minha amiga, eu ligo, ela não atende, e aí pronto, né? Vamos fortalecer a fofoca, que é péssimo, por sinal. Então, a comunicação não violenta, ela me joga no lugar de explorar. Gente, espera aí. Vamos congelar esse julgamento de falsa que eu estou fazendo na minha cabeça e deixa eu tentar investigar por que será que ela não está respondendo? O que será que pode ter acontecido do outro lado? Será que eu fiz alguma coisa? Será que ela está chateada? Será que ela perdeu o telefone? Tem tantos serais que podem ser investigados. Então, é como se a gente ficasse suspenso nesse lugar de, antes da gente julgar a pessoa tão firmemente, a gente tentar compreender o que está passando do outro lado. Então, isso me dá mais paz de espírito, até eu saber de fato o que aconteceu com a Muriel, né?
Pode ser que ela tenha perdido o telefone, pode ser que ela tenha brigado com o namorado, não queira falar com ninguém, esteja lá chorando com a cabeça no travesseiro, não sei, né? Eu só vou saber uma vez que eu consiga falar com ela novamente. Então, gente, existe aí um espaço, isso é muito importante, entre o julgamento que eu faço da outra pessoa e a realidade em si, tem um espaço para eu explorar o que está acontecendo. E isso que me ajuda a ter esse equilíbrio emocional e eu comunicar o que acontece. Então, depois que a Muriel voltar lá do seu luto com o namorado e falar assim, cara, amiga, foi mal, vi todos os chamados perdidos, eu tava assim, queria falar com ninguém, tava mal-humorada, acabada, desliguei no telefone, não quis saber de nada. E aí, isso possivelmente vai mudar a minha interpretação, vou ter mais empatia, mas ainda assim eu tô chateada. Eu quero dizer para ela que eu não gostei, né? Eu não preciso virar para ela, Muriel, deixa de ser chata, mimimi, vai ficar jogado na cama por causa do namorado, coisa ridícula, você é uma mulher linda dessa. Pô, pelo amor de Deus, não estou ajudando a Muriel a me compreender, não estou sendo empática com a Muriel. O que eu preciso trazer é falar assim, amiga, eu entendo, pô, que chato você terminou com seu namorado e tal. E quando eu tento te ligar e não consigo, eu fico angustiada. Você é minha amiga, você é importante para mim. Fica parecendo, não significa que fica parecendo que você não se importa, sabe? Então, não sei, tenta da próxima vez, gente, que mande um zap, cara, ó, terminei, não quero falar, qualquer coisa que não me deixa assim meio angustiada com isso, sabe? Então, a comunicação não violenta, ao mesmo tempo que tem um lado que eu estou ouvindo a outra pessoa e recebendo e dizendo para a Muriel, nossa, você está triste, ele era importante para você, deve ter sido horrível, como é que você está? Eu estou aqui acolhendo a Muriel, né? Isso é empatia, um dos pilares da CNV. O outro pilar é a autenticidade. A autenticidade é a minha capacidade de revelar o meu incômodo, revelando os meus sentimentos e necessidades, tirando todos os julgamentos. E, gente, estou falando aqui assim, parece super fácil, mas não é, difícil pra cacete, sabe? Exige muita prática, precisa fazer curso, ler livro, porque é muito fácil a gente entrar nessa forma automática e ficar repetindo padrões que não dão certo. Então, eu acho que eu fico por aqui para dar espaço para meus colegas falarem e a gente começar o nosso bate-papo. Obrigada, Dayana. Agora a gente vai passar para o Pedro Consorte, nosso próximo convidado. Seja bem-vindo. Você vai ter 15 minutinhos de fala e pode começar a fazer a sua autodescrição, por favor. Obrigada. Minha autodescrição? Eu nunca fiz minha autodescrição, gente, é a primeira vez. Então me ajudem aí se eu esquecer de alguma coisa muito importante, tá? Mas eu estou vestindo uma camiseta preta, eu sou, no geral, sou considerado assim, uma pessoa magra, de rosto fino, nariz grande e fino. Que mais? Tem um cabelico assim, do lado é meio raspado e em cima é meio arrepiado, mas já estou ficando careca, há indícios. E eu também sou considerado branco aqui no Brasil, principalmente, né, a Day falou isso, e nos Estados Unidos ou em outros lugares também eu não sou considerado branco, isso é muito louco, né, porque algumas pessoas são consideradas brancas nos lugares e em outras não. Mas eu acho que é isso, né, gente? Eu acho que eu dei conta aí da audiodescrição. Bom, falar de comunicação não violenta no século XXI. Que responsa, né? Eu tô com fio na barriga, assim. No século XXI tem muita coisa, gente. Aconteceu muita coisa, caramba. Eu tava olhando aqui, né? Tipo, grandes acontecimentos do século XXI. Tipo, aconteceu tudo no século XXI. Para trás, assim, as coisas aconteciam devagar, tal. No século XXI, tipo, explodiu tudo, assim. Então, tem muita coisa para comentar, assim. Acho que a Day trouxe várias coisas que já me inspiraram também. Mas eu peguei uma lista de algumas coisas que aconteceram no século XXI e aí eu fiquei tentando pensar nessas coisas a partir do olhar da comunicação não violenta. Assim, né? Então, por exemplo, um grandíssimo avanço tecnológico. Né? Tipo, nunca na história da humanidade a gente teve tanta tecnologia inundando a gente por todos os lados, assim, e isso faz coisas com a gente, né, faz coisas com a nossa cabeça, faz coisas com as nossas relações,
e faz coisas com as nossas capacidades também, assim. Então, muita gente tem, por exemplo, demonstrado uma necessidade de imediatismo, assim, tipo, quero tudo para ontem, né? Essa coisa do acesso cada vez mais rápido e as nossas relações sendo mediadas pela tecnologia, muitas vezes deixa a gente meio impaciente, né? Então, esses dias eu recebi uma mensagem de uma pessoa que falou assim: ah, Pedro, você é daquelas pessoas que demora para responder no WhatsApp, né? E eu, tipo, sei lá, demorei 2 dias para responder. E para mim era normal, mas eu entendi que agora eu faço parte desse perfil das pessoas que demoram muito para responder no WhatsApp. E parece que a nossa tolerância, né, para certas velocidades, assim, ela vai ficando cada vez menor, assim. Então, até o WhatsApp aumentou a velocidade dos áudios, né, deu para a gente essa possibilidade de aumentar essa velocidade, porque estava muito devagar no tempo real, estava muito devagar. Então, vamos aumentar, pelo amor de Deus, porque eu já não tenho mais tempo e nem paciência para ouvir essas pessoas que me mandam áudios ridiculamente longos de 3 minutos. Então, isso eu acho que demonstra um pouco assim de como é que a gente está sendo afetado pela tecnologia, não só pela tecnologia, mas muito pela tecnologia. Esse é um grande marco do nosso século. E a relação com a comunicação não violenta, para mim, está exatamente na nossa capacidade de lidar com o tempo das outras pessoas, a nossa capacidade de dar uma respirada e não ter pressa para resolver certas coisas, né? Então, a tecnologia traz uma série de benefícios para a gente, mas também eu acho que estimula a gente a ficar mais imediatista, muitas vezes mais individualista, né? E isso tudo não ajuda a gente a desenvolver as nossas capacidades de dialogar, de negociar, de lidar com o jeito que a outra pessoa tem, que é um jeito que me incomoda, né? Então, o século XXI trouxe esse ingrediente para as nossas vidas, né? Algumas outras coisas que aconteceram também no século XXI que marcaram ou estão marcando, né? Então, muitos conflitos, eu estava lendo uma lista dos conflitos que aconteceram, tipo, ataque de 11 de setembro, invasão do Iraque, conflito russo-checheno, russo-geórgia, guerra civil na Líbia, guerra na Síria, guerra no Sudão, conflito civil na Ucrânia, Azerbaijão, Quirguistão, Israel e Palestina. Tipo, muita gente em guerra, né, gente? Muita gente em guerra. E não só essas guerras de outros países, mas a própria violência dentro do Brasil, né? Assim, isso é uma questão que, do ponto de vista da comunicação não violenta, tem até uma frase aí que a gente, na comunicação não violenta, muitas vezes usa, que é que a violência é uma expressão trágica, né? É um grito, assim, trágico. Quando a gente já não tem mais argumentos, quando a gente já não tem mais recursos, vem a violência, né? E aí, a Dai estava falando do conflito entre mãe e filha, por exemplo, né? Existem esses conflitos que são esses conflitos mais macro, mais globais, mas tem os conflitos dentro de casa também, né? E tudo é conflito. E esses conflitos todos, eu acredito que tanto um conflito entre países, quanto um conflito entre parcelas da sociedade, ou um conflito dentro da sua casa, eles têm muitas coisas em comum. Muitas coisas. Porque as pessoas que estão, os presidentes dos países, ou os governadores, tudo isso são pessoas, e são pessoas que têm mais recursos ou menos recursos de lidar com o conflito. Então, se a gente não tem muitos recursos culturalmente para lidar com o conflito, as pessoas que vão estar lá no governo não vão ter tantos recursos, né? E vão acabar falando, bom, a saída é fazer guerra, né? Então, a comunicação não violenta, pessoalmente, para mim, me ajudou a não entrar em guerra, muitas vezes, com as pessoas com quem eu convivo, e eu já entrei em guerra braba com as pessoas com quem eu já convivi, assim. Eu sou uma pessoa, eu sinto muita raiva. E o meu impulso, muitas vezes, é tipo,
ir pro físico, assim. Então eu quero atacar as pessoas fisicamente, dar porrada mesmo, assim, sair quebrando tudo. E eu já fiz isso muito durante a minha vida. E foi muito trágico. E assim, hoje em dia eu tenho muito mais recurso. Não é que eu tenha virado um guru, né? Não é que eu tenha virado uma pessoa iluminada, mas hoje em dia eu ainda tenho raiva, eu ainda sinto vontade de arrancar a cabeça das pessoas, mas eu tenho um pouquinho mais de recurso para lidar com isso, e isso me ajuda muito, assim, porque quando eu não tinha tanto recurso, eu tinha muitas perdas nos relacionamentos, de perder amizade, de perder relação com familiar, de perder namorada. Então, essas perdas, elas vão deixando a gente isolado, né? E a gente isolado, quando a gente quer ficar isolado, quando é uma vontade, é bom, né? Você conseguir se isolar um pouquinho ali. Mas quando a gente não quer ficar isolado, é muito doloroso ficar isolado, né? A gente está passando por uma fase aí da pandemia que muitas pessoas tiveram que se restringir, né, no contato com outras pessoas. Todo mundo, eu imagino que todo mundo que está aqui hoje à noite se abalou emocionalmente com a pandemia em algum momento. Provavelmente vocês viveram uma montanha-russa de emoções aí, né, com momentos mais depressivos, momentos menos depressivos, mas uma certa oscilação emocional, né? Eu estava pesquisando, como a gente está no Setembro Amarelo, também eu estava pesquisando em relação à questão do suicídio, né, que é uma questão que diretamente está ligada com a nossa saúde mental. É uma conversa que a gente não tem muitas vezes, né, porque a gente ou não tem muita familiaridade de falar sobre isso, ou acha que não vai acontecer com a gente, ou tem receio do que as pessoas vão pensar se a gente falar nesse assunto, né? Mas a comunicação não violenta também me ajudou a lidar com, não só com meus próprios pensamentos, que às vezes foram suicidas em momentos da minha vida, de tipo falar assim, mano, eu não sei nem porquê, mas eu acho que eu acho que eu não quero mais viver, tá zoado demais, tá muito ruim. Então, a comunicação não violenta me ajudou a lidar com esses pensamentos e, tipo, e tentando acolher em vez de tirar da frente, porque antes eu falava assim, não tô pensando nisso, e varria para baixo do tapete, quase que negava para mim mesmo, assim, né? Porque é meio tabu, assim, você fala, nossa, será que eu tô pensando em suicídio? Não é muita gente que para refletir sobre isso e falar abertamente também, porque se é uma coisa que você tá pensando sobre o assunto, é um negócio assim, vai lá e resolve, tipo, resolve sozinho essa parada aí. Vai lá no psicólogo, psiquiatra, se você tem dinheiro para pagar, né? E é um assunto que eu acho que a gente ganha muito falando sobre ele, e a comunicação não violenta para mim, é um caminho de abrir conversas seguras, assim, conversas mais seguras, de falar sobre assuntos delicados, de falar sobre assuntos sensíveis, assuntos que às vezes a gente não tem muita solução, não tem a resposta. Sabe aqueles assuntos que às vezes você fala assim, eu não vou falar sobre isso porque eu ainda não sei exatamente o que falar sobre isso. Comunicação não violenta ajuda a gente a abrir essas conversas que a gente não sabe muito para onde vão, assim, né? Então, eu pessoalmente tive muitos benefícios, assim, da comunicação não violenta, e ela me ajudou também a lidar com muitos conflitos. A gente estava falando de conflitos entre nações aqui, né? Mas muitos conflitos da minha vida, hoje em dia, tem mais recurso e tem mais apoio, assim. Então, eu faço parte de redes de pessoas, né? A Muriel, a Dai e várias outras pessoas muito legais, assim, que estão querendo aprender e espalhar a comunicação não violenta, né? Todo mundo que espalha aí a comunicação não violenta no mundo ainda tem um monte de coisa para aprender também, né? Porque a gente, nossa, às vezes até bate uma crise, assim, de falar, poxa, mas eu vou falar de comunicação não violenta, mas ontem mesmo eu estava mandando não sei quem aqui tomar não sei aonde, mas então é isso, assim, a comunicação não violenta me ajuda muito, me dá muitos recursos. Ontem mesmo eu tive uma conversa, que foi uma conversa delicada, uma pessoa, e eu queria falar um monte de coisa que estava confusa, bagunçada dentro de mim, e foi muito legal, assim, e é muito louco, porque foi uma conversa delicada, difícil, desconfortável, incômoda, mas foi uma conversa que depois, eu olhando para trás hoje, eu falo assim, nossa,
eu nunca ia ter conseguido ter essa conversa antes, assim, porque eu tinha muito mais consciência, assim, da conversa, de como é que eu ia receber o que a pessoa estava me falando, como é que eu queria falar, as coisas que eu tinha vontade de falar. Então, eu celebro muito, assim, isso, né, porque, pessoalmente, a comunicação não violenta me ajudou muito, assim. E a Dai também estava falando essa coisa, né, a relação comigo mesmo, a relação com as outras pessoas, a relação com o meu entorno. Então, comunicação não violenta também me ajudou a olhar para a conexão entre tudo isso, né? Eu tinha muito pouca consciência social antes de conhecer a comunicação não violenta, assim, eu tinha muito pouca consciência da desigualdade social, do quanto que eu poderia atuar nesse sentido, né? O quanto que eu poderia reconhecer isso. Inclusive, a comunicação não violenta é um caminho que ajuda a gente a se articular socialmente também, porque muitas vezes existem grupos e coletivos, isso já aconteceu comigo, de apoiar um coletivo de pessoas que era um coletivo que estava querendo lutar por questões sociais, mas as pessoas estavam se desentendendo, e isso estava minando o próprio movimento do coletivo, né? Então, assim, a comunicação não violenta também pode ser uma coisa que ajuda a gente a trabalhar junto, trabalhar coletivamente, trabalhar em equipe, né? Isso não quer dizer que a gente está proibido de falar palavrão, isso não tá dizendo que a gente não pode se comunicar de algum jeito, né? A Dai também falou dessa coisa, o próprio nome comunicação não violenta às vezes é meio que um complicador, assim, porque já vem uma série de imagens na cabeça das pessoas no sentido de, então você está dizendo que eu sou violento, ou você está dizendo que eu não posso me comunicar de um certo jeito, tal. E não é isso, assim. Se você chega um pouquinho mais perto da comunicação não violenta, você vai ver que existem vários degraus que a gente vai descendo e você vai colhendo todos esses benefícios e muitos outros benefícios que não vão caber aqui na minha fala, porque eu estou de olho no cronômetro para respeitar o tempo de fala aqui. E eu acho que é isso, gente. Quem quiser bater um papo depois também, ou quem quiser trocar ideia sobre qualquer coisa relacionada a isso que eu falei, falem comigo aí que eu estou na internet, a gente bate um papo. E é isso, é bom estar aqui. Obrigado. Obrigado a todo mundo. Obrigado, Dai, também pelo rojão que você pegou, assim, porque, né, Dai, começa aí. Se tivesse sido eu já estava aqui, ó, com o meu na mão. Falei assim, ai meu Deus, será que eu que vou começar esse negócio aqui? Então, que bom que a Dai desbravou e agora eu passo a bola para a Muriel. Muito obrigada, Pedro Consorte. Assim como a Dayana trouxe relatos bastante próximos, né, bastante assim, da vida real, o Pedro também trouxe. Eu acho que as pessoas devem estar se identificando, né, as pessoas que estão nos assistindo. Então, aproveitar também para reforçar para que quem quiser fazer perguntas, vocês podem colocar no chat que a gente repassa depois no momento do debate. Agora a gente vai seguir com a Muriel Magalhães. Seja muito bem-vinda. E antes de fazer a sua fala, por favor, fazer a sua descrição. Muito obrigada. Olá, gente, boa noite. Muito feliz de estar aqui. Adorei escutar a Dayana, o Pedro. Acho que foi nada por acaso, porque a reflexão que eu vim trazendo, fiquei no mesmo lugar do Pedro, falei, nossa, né, a importância da comunicação não violenta no século XXI. Tem um mundo de possibilidades para a gente abordar. Então, acho que os dois super contemplaram aí e me apoiaram a trazer a reflexão que eu queria. Mas, falando da minha autodescrição, eu sou branca, tenho cabelo cacheado, olhos verdes, meu fundo é colorido, tem muitos quadros, livros, plantas e arte, eu gosto muito. Acho que é isso, né? Também não tô. Adorei essa possibilidade da gente fazer autodescrição. Acho que é isso, né, Pedro, Dayana? A gente não está tão acostumado, mas o quanto é importante a gente criar aí essa acessibilidade. Então, eu estava falando com o pessoal do backstage, aí compartilho com vocês também. Hoje eu tive um dia que foi muito inspirador. Eu faço parte da Academia de Líderes Ubuntu, onde a gente trabalha com liderança servidora, muito ligada a Mandela, a Luther King, também a Gandhi. E aí eu pensei, cara, o que eu vou levar para compartilhar com a Dayana, com o Pedro, com a galera? Né? O que eu vejo como o grande diferencial, assim, de você, né, ter a importância da comunicação não violenta? O que a comunicação não violenta
pode nos apoiar como pessoa e como sociedade, para a gente tentar mudar as realidades que às vezes a gente vê e que não conversam tanto com a gente, com o nosso coração, com o que a gente busca como valores, né? Então, eu queria começar fazendo uma pergunta para todo mundo. Se vocês já pensaram no perigo da gente se agarrar a uma única narrativa, a uma única história. E a comunicação não violenta, muitas vezes a gente faz isso, a gente cria verdades, ou escuta uma história, ou cria histórias na nossa cabeça sobre a gente, sobre o outro, e a gente pega isso como uma verdade, né? E a gente deixa de ter a oportunidade de desconstruir essa história, que é contada muitas vezes para a gente, ou que a gente cria, e assim a gente acaba criando muitos muros nas nossas relações, muitos muros até internos. E aí perde a oportunidade de se conectar com a humanidade do outro. E a comunicação não violenta, ela nos apoia a sair desse lugar. Né? Então, uma das coisas que eu queria trazer para a gente hoje, assim, para a gente refletir, é isso, é compreender o quanto pode ser perigoso a gente se apegar, às vezes, a essa única história, aos nossos julgamentos, às avaliações que a gente faz e colocar isso como verdades absolutas. Né? E a gente costuma fazer isso e não se dá conta. Como o Pedro trouxe, e eu acho que exemplifica bem isso que eu queria trazer para a gente pensar hoje, como a nossa própria história como sociedade, né, as guerras que a gente já viveu, as histórias até do próprio 11 de setembro, as consequências disso para o povo islâmico, o quanto a violência e a reatividade, muitas vezes, elas acabam sendo consequência da gente se apegar a essa única história que nos é contada, ou pela mídia, ou pelo ambiente que a gente está convivendo, ou pela forma como a gente recebe aquela informação. E o quanto isso pode ser muito perigoso e acaba nos levando também a lugares onde a gente engessa a pessoa, limita aquela pessoa a determinados rótulos, né, muitas vezes depreciativos e superficiais, e deixa de entrar em contato com toda a potencialidade do outro ser humano. Entrar em contato, se conectar com a humanidade do outro, com as outras histórias que existem atrás daquela única história que eu estou apegada. E eu queria trazer para vocês, porque hoje, como eu falei, né, eu saí da formação da Academia de Líderes Ubuntu e vim para cá, e eu assisti um TED maravilhoso de uma escritora nigeriana, acredito que vocês devem conhecer, a Chimamanda Ngozi, e ela tem um livro que ela fala sobre o perigo de uma única história, e ela traz um relato que ilustra bem o quanto é perigoso a gente ficar agarrado e apegado a uma única narrativa. E eu queria compartilhar essa história com vocês, porque eu acho que ilustra bem o que eu estou querendo trazer para a gente refletir juntos. Ela conta que ela vem da Nigéria, de uma família tradicional, e aí ela tinha o pai professor, a mãe trabalhava com administração, e era costume, né, ter uma pessoa que realizava serviços domésticos na casa dela. E aí ela conta que tem o filho dessa pessoa, o Fedi, que ela chama, o nome dele, ela tinha a história que foi contada para ela é que eles eram muito pobres, porque eles moravam num local rural próximo, e aí sempre a mãe dela falava, você não tem que comer tudo, né? Acaba o prato, porque olha a família do Fedi, não tem nada para se alimentar. E aí ela conta que que um final de semana ela foi para esse lugar rural, conheceu a família do Fedi e viu que a mãe dele fez uma cesta de ráfia, toda trançada, e ela ficou atônita quando ela viu essa cesta, porque ela falou assim, cara, como essa pessoa que ela via naquele único lugar de uma pessoa pobre, que, né, eu tenho pena da família dele, pena do que eles passam, então como aquela pessoa conseguiu fazer de forma artesanal essa cesta maravilhosa. Então, o quanto a reflexão dela, né, em relação a essa história que ela partilha nesse TED, também no livro, é quantas vezes a gente deixa de ver toda a potencialidade da pessoa, deixa de enxergar a pessoa, porque a gente se agarra a uma única história e limita
a pessoa a isso. E isso acontece muito também quando a gente para perceber o contexto político que a gente está vivendo, né? Um contexto de polarização muito grande. Então, quantas vezes a gente cria uma história sobre a pessoa, ou porque a pessoa teve um determinado tipo de fala, a gente engessa e limita ela, e começa a entrar nessa reatividade, nesse lugar, muitas vezes, né, onde a raiva diz mais alto. Então, como o Pedro falou, a gente vai no piloto automático, começa o apontamento. Então, é muito perigoso, se a gente parar para pensar, o quanto se agarrar a uma história pode afetar as nossas relações. Eu vejo que a comunicação não violenta, trazendo um pouco a CNV para esse ponto de se agarrar a uma única história, ela nos apoia a conseguir enxergar além disso, né? Quando a gente fala de buscar viver no nosso dia a dia a comunicação não violenta, e como o Pedro trouxe, é difícil pra caramba, é uma escolha. Eu falo que viver a comunicação não violenta é uma escolha que eu faço todos os dias, né? Então, ela cria a oportunidade para eu sair desse lugar onde eu botei o outro dentro de uma caixinha e consigo compreender, né, com atenção, com essa presença, porque a presença, pelo menos no meu dia a dia, e eu também, Pedro, já vejo muito assim, cara, Muriel antes da comunicação não violenta e depois. Então, a diferença do depois é que hoje eu consigo construir esse momento de pausa e interrupção, onde eu falo, cara, isso aqui é interpretação minha, isso aqui é julgamento meu, isso é avaliação minha. Quem é essa? Quem é essa pessoa? Qual é a história dela? Então, quando eu crio essa oportunidade de interrupção, eu consigo me conectar à história dela. E por isso que a gente fala a importância da gente ter uma escuta empática, né? Escuta empática é realmente escutar a outra pessoa, estar presente para ela, chegar num espírito de curiosidade para a história do outro. Por que ele tem esse pensamento, né, que é diferente do meu? O que está por trás desse pensamento? Quais as necessidades, né, que, como a Dayana falou, nos conectam? Porque a gente sai desse lugar da estratégia que cada um adota e vai para esse lugar de quais as necessidades que estão querendo ser atendidas através dessas estratégias. Então, para mim, a CNV, né, na vida, e também quando a gente olha no lugar de como transformar as questões sociais, né, políticas, a partir desse olhar mais empático e amoroso, é entender que dentro de cada história contada ou criada, existem outras versões dessa história. E antes dos rótulos ou dos julgamentos e avaliações que eu construo, existe uma pessoa que tem uma história única, né? E é importante a gente conseguir olhar e honrar a nossa história e honrar também a história do outro. E a comunicação não violenta nos propicia esse lugar de compreender que ali atrás daquele julgamento, daquela avaliação, existe uma pessoa, existe uma história, e criar aí a possibilidade da gente tá na relação, tá com o outro, tá na vida, buscando construir redes, construir pontes, conseguir lidar com as diferenças de uma forma que a diferença enriquece a minha vida, se eu estou aberta a escutar e a compreender o outro. Então, acho que é mais ou menos isso que eu queria trazer, esse lugar da gente entender e o quanto é perigoso e o quanto a gente faz isso no nosso dia a dia, nas nossas relações, nos contextos que a gente vive. Se agarrar à verdade, se agarrar à razão, se agarrar a uma única história. E o quanto a comunicação não violenta nos dá a oportunidade de se conectar e escutar outras histórias, e desconstruir histórias e construir novas histórias. Então, é isso que eu queria trazer para vocês hoje. E queria finalizar com uma frase de Mandela, que me inspira muito aí na vida, no meu caminhar, que ninguém nasce odiando outra pessoa. Para odiar as pessoas, elas precisam aprender. E se elas podem aprender a odiar, elas podem ser ensinadas a amar. E eu acho que é a oportunidade da gente olhar para outras histórias, se conectar com o outro, estar disposto a entrar na relação com a gente, com o outro e com a comunidade que a gente vive, num lugar de curiosidade, nos dá essa oportunidade de aprender a amar e desaprender essa reatividade, essa violência aí que se apresenta no nosso dia a dia. Muito obrigada, galera. Muito bom estar com vocês. Muito obrigada, Muriel, pelas falas.
Essa mesa, assim, está sendo um prazer e uma honra. Estou aprendendo bastante com vocês três. Só para resgatar um pouco das falas, né, de vocês, né, a Muriel acabou de falar, né, sobre o perigo de se agarrar, né, com uma verdade absoluta, que é o que deixa, né, de entrar, né, em contato com a potencialidade, né, humana. O Pedro, ele trouxe como destaque, né, eu destaquei algumas falas dele, ele fala que o século XXI, ele acabou trazendo o imediatismo, né, por conta das tecnologias digitais, né, e o que isso também pode acabar gerando tensões, né, e a importância da comunicação não violenta, né, ela tem esse papel, ela contribui, né, em articular socialmente de forma, né, mais pacífica. E a Dayana, ela trouxe uma coisa também bem importante, que essa comunicação, né, reativa que a gente tem, né, ela não veio do nada, né, a gente já começa a construir essa comunicação, né, desde criança, né, a partir do julgamento das pessoas. Então, eu vou abrir agora para as perguntas do público. Temos aqui alguns comentários. A Alicia Menezes diz que fala incrível, Diana. Já começamos plantando uma semente de reflexão super necessária, né? E temos aí a participação dela. Temos também do Andrei, né? E aí o Andrei ele traz uma pergunta: como evitar que problemas do nosso dia a dia afetem negativamente outras pessoas? Ele traz um exemplo. Quando estou com algum problema e acabo descontando isso em outras pessoas. Aí eu deixo aberto para vocês, assim, só para fazer um comentário que eu achei assim, super interessante, que vocês trouxeram assim, exemplos, coisas assim, assim, bastante próximos, né? Que acontece mesmo com a gente no dia a dia. Então, fiquem à vontade. Eu não sei quem gostaria de começar. Ou de quem se sente à vontade, né, para poder comentar. Estava sem o microfone. Eu posso responder. Essa pergunta, ela tem, para mim, duas coisas muito importantes dentro dela. Primeiro, é um lugar, é uma voz social, é uma coisa assim, um paradigma que nos diz que a gente não pode estar mal, que a gente não pode estar irritado, que a gente não pode sentir raiva, né? Então tem um lugar assim que a gente tem quase que ficar igual um robô fingindo algo que não é. Então esse lugar de compressão, ele já dificulta tudo, sabe? Então quando eu acordo com o pé esquerdo e eu estou engatilhada, porque eu já sinto, isso aí também é uma percepção, eu sinto isso aqui, ó, parece que tem uma angústia, um troço assim, ou então uma pessoa me fala uma coisa, parece que foi uma alfinetada. Eu falo, gente, essa pessoa não fez nada, tipo, eu estou sentindo essa alfinetada, sabe? Então, verbaliza isso para a pessoa, sabe? Então, em comunicação violenta, a gente faz um processo de grupo, né? Muito dentro das organizações, empresas ou nos treinamentos, que é o famoso check-in. Check-in é como eu estou hoje. Então, acordou no café da manhã, com seus irmãos, com seu pai, com sua mãe, com o namorado, fala assim, gente, não estou bem, tô estressada por causa de XYZ. Qualquer coisa que alguém me fala, assim, já me dá uma raiva, sabe? Eu tô dirigindo, eu tenho vontade de xingar as pessoas, coisas que geralmente eu não tenho. Mas começa a me dar uma coisa, irritação com tudo. Então, o primeiro lugar é a gente conseguir se vulnerabilizar, até para que a pessoa entenda que se ela receber uma patada, uma alfinetada, não é pessoal. Não é porque você, o Pedro, e você, e o Muriel, porque a Judite é a Judite. É porque eu tô mal, sabe? Então, eu acho que... E não é também dizer que você está mal e aí é uma liberdade para sair dando patada em todo mundo, sabe? Mas é um lugar assim, mapeei que não estou bem. Primeiro passo. Segundo passo, o que você pode fazer, o que está ao seu alcance para que você se sinta melhor. E às vezes, gente, tipo assim, bota aquela música que você adora e fica dançando igual um louco na sua sala. Só isso daí, que é simples, já faz as emoções dançar, movimentar o corpo, ajuda as emoções a circularem. Sentar na cadeira e respirar fundo 3 vezes, assim, quietinho, também.
Então, o que está dentro da sua possibilidade para que você se ajude nesse processo, para que você verbalize para os outros, para que as pessoas tenham um pouco de mais zelo, um pouco mais de paciência, porque em algum momento vai ser a Muriel que acordou com o pé esquerdo, que está aqui querendo dar uma patada, entendeu? Então, eu também vou ter que ter esse carinho, esse zelo, sabendo, né? Então, o conviver também é entender que esses termômetros variam, né? Um dia você, outro dia outra pessoa. Então, se a gente consegue ter um olhar compassivo, de compaixão, de carinho, de apoio, isso já ajuda a Muriel a se reequilibrar, porque ela se sente pertencente e querida, mesmo quando ela está muito mal-humorada, sabe? É isso, gente. Podem complementar. Obrigada, Diana. Se alguém quiser falar... Eu acho que a Diana falou, para essa pergunta, né, eu acho que a questão do check-in é muito importante. Sempre é uma estratégia que eu uso no meu dia a dia, fazer um check-in, um check-out todo dia. Check-in de manhã, como eu tô, né, esse processo de autoescuta. Se deu tudo errado, se eu não tô legal, tá, o que tá acontecendo dentro de mim? Como é que eu tô me sentindo? Né, tem a listinha aí que a gente usa muito para apoiar o nosso vocabulário, né? Se a gente parar para pensar, a gente não conhece muito, não tem um vocabulário muito vasto sobre sentimentos e necessidades. Então, dentro da comunicação não violenta, a gente tem essa listinha que nos apoia nessa investigação. Assim, cara, o que eu estou sentindo? Né? Então, eu estou triste, eu estou com raiva, eu estou frustrado, mas por quê? E aí, esse convite de olhar para você, né, olhar como é que você está se sentindo, aí você vai para as necessidades, tá? Que necessidade minha não está sendo atendida? Né? E como é que eu posso cuidar disso? E aí, no sentido de que se eu consigo ter essa autoescuta, eu consigo comunicar isso para o outro. Em vez de sair, porque é isso que a gente faz, a gente entra no piloto automático, cara, deu tudo errado no meu dia, a primeira pessoa que aparece, eu começo a gritar, a descontar nele. Não. Então, o convite que a comunicação não violenta nos apoia, é no sentido de olhar para si e fazer essa autoescuta. Como é que eu estou me sentindo? O que é importante para mim? Por que eu tô? Se eu estou triste é porque o que deu errado não cuidou de qual necessidade minha. E aí, quando a gente tem essa clareza em relação ao que acontece dentro da gente, fica muito mais fácil eu colocar isso para o outro e falar, olha, eu não tomei por causa disso, né? Eu não tô legal, hoje eu estou num momento que eu prefiro ficar mais em silêncio. Então, assim, eu moro com uma amiga, a gente divide uma casa, então, por exemplo, a gente já tem esse combinado, ela já sabe quando eu tô da TPM, ou ela tá da TPM, a gente fica na nossa, então, assim, já é um acordo, né? Em vez de você sair, às vezes, explodindo, então, no dia a dia também, como você já sabe como você tá, e como você tá lidando com aquilo que é importante para você já coloca para a pessoa que olha, a probabilidade de eu entrar na reatividade é grande, então preciso ficar um pouco sozinho, preciso respirar, isso que a Dayana falou, né? Sentar, respirar, tentar entender o que está vivo dentro de você, para você não entrar nesse padrão automático, que é muitas vezes a reatividade, que é muitas vezes olhar para a pessoa e falar, pronto, achei alguém para jogar toda a minha frustração e raiva em cima. E a CNV nos apoia a chegar nesse lugar de entender, cara, o que eu estou sentindo que é importante para mim e também essa autorresponsabilidade, como eu vou cuidar disso, né? E como comunicar para o outro como é que eu tô, o que é importante para mim. Acho que é isso que eu queria trazer aí. Eu vou complementar aqui, vou ousar complementar, porque vocês já falaram várias coisas legais, né? Eu acho que eu fiquei tentando imaginar o que estava por trás dessa pergunta, né? Como evitar os problemas, que os problemas afetem negativamente as outras pessoas. Então, eu estou imaginando que tem uma preocupação em relação a descarregar nas outras pessoas, né? Fazer as outras pessoas que não têm necessariamente a ver com a minha frustração, com o meu conflito, fazer elas sofrerem de alguma forma, né? E eu acho que, assim, dá para fazer várias coisas para diminuir um pouco a carga que eu compartilho com a outra pessoa, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente se afeta, assim, né? A gente se afeta e se afetar faz parte das nossas relações, assim, né? Então, com a minha experiência com a comunicação não violenta,
eu também comecei a ver que, às vezes, eu deixava de contar coisas ou falar coisas que eu estava sentindo para as outras pessoas porque eu estava preocupado com elas, como é que elas iam se sentir se elas ouvissem os meus problemas. Tipo, não vou falar sobre isso porque essa pessoa já tem tanto problema, vai ser mais um problema para ela ouvir, eu vou tentar poupar ela, né? E isso é muito, por exemplo, isso é muito comum entre pessoas que estão pensando em suicídio, né? Que eu já fui voluntário no apoio de pessoas que estão pensando em suicídio, então às vezes eu trago esses exemplos que são um exemplo que parece meio radical, assim, né? Mas é só um degrau a mais que a pessoa desceu ali, né? Mas o caminho da angústia é o mesmo, é a parte da angústia. E aí a pessoa fala assim, eu não vou contar para as outras pessoas porque eu não quero preocupar elas, eu não quero afetar elas negativamente. E aí a gente vai engolindo esses sapos, né? E esses sapos, conforme a gente vai engolindo, o negócio vai acumulando e chega uma hora que ferrou, né? Tipo, chega uma hora que a gente está estragado e não sabe nem por onde começar. Assim, sabe aquela zona? Você fala, meu Deus, não sei nem por onde eu começo. Então, às vezes faz bem também abrir esse espaço para contar para as outras pessoas o quanto que você está sofrendo mesmo. E se as pessoas ficarem tristes ouvindo isso, faz parte também. E ficar triste ouvindo que outra pessoa está triste, faz parte, né? Então, assim, isso tudo faz parte. Estou falando isso mais porque muitas vezes a gente deixa de falar as coisas e isso vai virando um processo tóxico, né? Então, lógico, talvez você se sinta mais à vontade para contar suas angústias para uma pessoa e não para outra. E aí a gente vai achando também com quem que a gente consegue ter essas conversas, né? Porque tem pessoas que não escutam a gente do jeito que a gente gostaria, mas as válvulas de escape eu achei muito legal também. Isso que a Muriel falou dos combinados, né? Tipo, quando eu tô num dia que eu já tô meio virada aqui, a gente já vai se sintonizando, ou quando a Dai falou assim, você também pode, você com você mesmo, achar suas estratégias que às vezes nem passam pelo canal da conversa, passa pelo canal do irracional, ou do corpo, ou fazer alguma coisa que você bota aquela sua agressividade para fora, né? Porque o descontar em alguém nada mais é do que uma válvula de escape, né? Uma válvula de escape como se fosse uma panela de pressão que está ali borbulhando e chega uma hora que você precisa botar para fora. E se você não botar para fora, seu corpo vai botar para fora, né? Então, acho que são várias estratégias. Eu, por exemplo, eu lembro uma vez que eu estava num conflito e aí eu não queria falar, eu não queria jogar o meu lixo todo em cima da pessoa, mas ao mesmo tempo eu estava com uma necessidade muito grande de botar para fora. Aí eu fui lá num grupo de WhatsApp que eu tenho comigo mesmo, só tem eu no grupo, e aí eu comecei a descascar, mano, xingar, falar um monte, e aí, tipo, a cada mensagem que a pessoa me mandava pelo WhatsApp, aí eu escrevi uma resposta lá no grupo, eu poderia responder isso, eu poderia responder, e descascando. Aí depois eu fiquei olhando, aí eu fiquei tentando escolher assim, qual a resposta que é melhor? Qual é a resposta que vai dar menos chabu, né? Então, é interessante, porque a gente vai descobrindo caminhos e estratégias para lidar com tudo isso, né? Muito legal. Pedro, queria só trazer uma coisa, porque eu também uso, e aí fica essa sugestão que eu acho que o Pedro deu. Eu tenho também um grupo no WhatsApp que eu chamo Eu Comigo Mesma, que é isso. Em vez de eu falar, cara, eu preciso respirar, vou digerir, então eu uso o grupo ali para... Como é que eu vou responder essa questão, às vezes, do conflito? E no WhatsApp, a gente está nesse mundo muito digital, que é isso. Às vezes, assim, a gente lê aquilo e já interpreta, se agarra a essa história que eu criei. Em relação, às vezes, o caixa alta, a palavra já me leva para um lugar de a pessoa está sendo agressiva. Não, acho que essa estratégia do grupo eu uso, né? Vi que o Pedro também usa, não sei se a Dayana usa, mas é muito boa para isso, para a gente se escutar, para a gente ter um espaço de se ler. Será que eu estou realmente falando o que é importante para mim ou eu só estou nessa reatividade, tipo, eu vomitaço, né? Então, é uma estratégia que eu também uso, Pedro, e me apoia muito. Quando também dá para... Muitas vezes a gente, na comunicação não violenta, tem, né, o nosso sistema de apoio, as pessoas que a gente
tem combinados aí para nos apoiar na escuta, mas quando às vezes a galera não pode, é eu comigo, o grupo eu comigo mesma aí que me ajuda aí nessa digestão dos meus sentimentos. Muito bom. Eu vou aproveitar só para fazer também um comentário assim, em relação às estratégias. Eu, na verdade, quando estou em momentos de bastante tensão, bastante estressada, eu acabo criando meio que um diário, assim. Crio uma página no Word e começo a contar. Eu falar tudo que eu estou pensando e que eu não posso falar. E isso, no final, acaba me ajudando também a aliviar um pouco. Mas, assim, interessante essa estratégia do Zap. Muito bom. Bem, agora a gente vai seguir para uma outra pergunta do público, que é da Franciane Freitas. A forma como comunicamos com nós mesmos, reproduzimos com os outros, ou de fato o outro impacta em mim? O outro impacta em mim? Por que deixo? Por que deixo? Eu não sei se eu entendi direito, mas... Eu acho que ela está dizendo, o que eu entendi foi, eu dou a permissão para que esse impacto aconteça, eu entendi dessa forma. Os outros impactam em mim porque eu deixo que isso aconteça, né? Sim, essa é uma pergunta muito boa, assim, e uma resposta complexa. Gente, eu vou participar dessa rodada e eu vou precisar sair um pouco mais cedo, porque eu tenho uma filha pequena e eu estou ouvindo ela chorar. Isso está me dando angústia. Aí é a minha necessidade, paz de espírito, mas eu vou participar dessa rodada e eu fujo um pouquinho mais cedo, tá bom? Então, a experiência que eu tenho, Franciane, é que, em geral, a gente é mais duro com a gente mesmo do que com as outras pessoas. Então, quando a gente trabalha a questão da autocompaixão, que é de ouvir as nossas vozes internas, da mesma maneira que a gente julga as pessoas, né? Naquele exemplo que eu falei, mulher falsa, sem noção. Eu falo também, cara, eu não presto, eu sou uma pessoa horrível, eu não faço nada direito. Então, tem muitas vozes internas que a gente fala para a gente mesmo e que talvez eu nem falaria para outra pessoa, porque seria muito cruel. Então, isso que o Pedro fala, né, esses atravessamentos de prevenção do suicídio, de observar como que a gente se trata, ele é fundamental nesse caminho de autocuidado, de equilíbrio. Então, se a sua voz interna estiver muito malvada com você, procura alguém para te ajudar a aliviar essa voz interna. A autocompaixão nos ajuda a transformar esse lugar de autocrítica em uma voz de autobondade. Esse é o primeiro ponto. O segundo, que é assim, super difícil, eu vou trazer um exemplo que eu vi numa palestra do Leandro Carnal, que eu acho muito boa, que ele falou o seguinte, como ele falava? Ninguém pode me ofender. Então ele dizia, quando você tem muito autoconhecimento, quando você tem, isso é difícil, quando você se conhece muito bem, é muito difícil alguém te ofender. Ele é careca, né? E ele fala, se alguém virar para mim e falar, seu careca, eu vou falar assim, sou careca, tipo, você não tá me ofendendo, eu sou careca. Se a pessoa fala, seu cabeludo, eu falo assim, não sou cabeludo, então você tá viajando, então você também não me ofendeu. Então isso serve de a maneira como eu recebo julgamentos, né? É que vão me ofender. A interpretação que eu faço da intenção da pessoa é o que às vezes me dói mais, né? Então, se a Muriel fala alguma coisa para mim que chega torto, mas eu leio que a intenção dela é me machucar. Talvez isso me machuque mais do que a palavra dita por si só, entende? Então, esses lugares, eu não deixo ninguém me ofender. Gente, é muito difícil. É muito, porque somos seres, né, que a gente vive em comunidade, a gente é codependente, interdependente. E a Muriel, o Pedro são importantes para mim. Então, se eles viram e me desqualificam, falam alguma coisa, eu vou ficar chateada, né? Então, mas é como que eu lido com isso que faz a diferença em algum sentido. Alguém gostaria de comentar? Bem, temos uma outra pergunta aqui que foi colocada. Como não se estressar também quando alguém estressado está gritando com você? Quem se sentir à vontade para falar? Posso falar um pouquinho. Uma estratégia que eu uso, até acho que vai muito ao encontro do que a Dayana colocou, no sentido de entender qual é a intenção, a gente pergunta qual é a intenção na minha comunicação.
Será que eu consigo perceber também, né? Qual é a intenção da outra pessoa? Então, qual é a estratégia que eu utilizo hoje? Isso é a Muriel. E eu acho que cada um é um ser único. E a minha estratégia pode dar super certo para o Pedro, mas às vezes para a Dayana não. E a gente tem que entender também, eu acho que nessa experiência, nesse laboratório que é a vida e as nossas dinâmicas relacionais, a gente vai descobrindo quais as melhores formas da gente ter primeiro um autocuidado, né? Porque quando a gente tem autocuidado, a gente também cuida do outro, cuida das relações que a gente constrói. Então, por exemplo, se alguém está estressado e começa a gritar comigo, a primeira coisa que eu faço hoje é assim: olha, tá difícil para mim, não vai dar para continuar esse papo. Quando você se acalmar, a gente pode voltar a conversar. Eu tô vendo que você tá num dia difícil, não tô conseguindo estar aqui contigo, porque tô vendo que você tá, né, muito reativo. Então, se depois você respirar, dar uma acalmada e você quiser conversar, eu tô aqui. Mas desse jeito, para mim, não dá, porque isso cuida de mim, né? Porque me afeta muito uma pessoa começar a gritar, né? Tem uma coisa, Pedro, que foi muito engraçada que eu vi no workshop que eu dei, que a pessoa falou: cara, eu detesto gente que grita. Aí a pessoa falou que, mas essa pessoa que ela trouxe no exemplo, fulano sempre grita comigo, é um saco, eu detesto gente que grita. E pro fulano, a fulano falou assim: cara, eu venho de família italiana, todo mundo grita o tempo inteiro da minha casa. Então também são essas questões do seguinte: às vezes gritar pro Pedro é uma forma de se comunicar, ok, porque ele recebeu isso, ele foi construído num ambiente familiar onde todo mundo grita. Já para mim, Muriel, pode ser diferente, pode ser que o grito seja algo que me incomoda, me leva para um lugar de incômodo muito grande. Mas, respondendo a pergunta, eu acho que quando você percebe que a pessoa está muito reativa, está estressada, não está num dia legal, e ela começa a fazer isso, né, gritar, ou ter um comportamento que te cause incômodo, você construir limites, falar: olha, não dá para mim desse jeito, está difícil. Depois a gente conversa, se você quiser acalmar, eu estou aqui para te escutar. Então, acho que é muito importante também, quando a gente fala de comunicação não violenta, a gente entender que faz parte o nosso autocuidado, que é algo, para mim, fundamental. Como o Pedro falou, muitas vezes a gente deixa, né, não fala por conta do outro. Então, assim, eu tenho que também ter um autocuidado comigo e saber, cara, isso é importante para mim? É importante eu falar isso para o outro? E perceber e construir a estratégia, né? De que forma eu vou falar isso para o outro? Qual é a intenção que eu estou indo partilhar isso com o outro? Então, acho que a grande beleza da comunicação não violenta é a gente entrar por esse lugar investigativo, em primeiro lugar, da gente, né? Dessa questão da autorresponsabilidade, de como eu levo o que eu estou sentindo, né? De que forma, o que eu vou fazer com a minha raiva? Dá essa escolha para a gente. Eu estou com raiva, mas o que eu vou fazer com isso? Então, para mim, isso é um ponto que me apoia muito, é saber criar esse limite de falar: não dá para mim, é difícil, e tá tudo bem ser difícil, né? Também é isso, a gente muitas vezes se coloca num lugar que é desafiador e tem medo do que o outro vai achar se eu falar que eu não vou escutar. Não, entender também, ter esse autocuidado com a gente, com as relações que a gente constrói. Obrigada, Eu Muriel. acho que também tem uma questão aí que dependendo da intensidade da situação, você sai andando, nem fala nada, entendeu? Tipo, tem uma coisa da comunicação não violenta que a gente chama de usar a força de uma forma protetora, né? Então, assim, se você está correndo um certo risco, se você está numa conversa que você está se sentindo ameaçada, né? Nada impede de você, tipo, buscar se proteger o quanto antes, né? Porque às vezes não é uma situação de você sei lá, querer explicar alguma coisa, né? Às vezes a gente acha que até dá para explicar, mas às vezes você vai gritar de volta como uma estratégia de falar: parou, daqui você não vai passar. Não como uma estratégia de ataque, mas uma estratégia de, tipo, delimitar e falar assim: ó, o limite é esse aqui, né? Então, é por isso que é difícil ver a comunicação não violenta como uma fórmula, porque cada situação é de um jeito, né?
E aí, gritar ou não gritar, qual que é o certo? Xingar ou não xingar, qual que é o certo? Não dá para cair nesse lugar, porque não existe uma cartilha de qual que é o comportamento certo para a gente se comunicar, né? Mas existe uma diferença que pode ir ajudando a gente a tomar decisões, que é assim, não, eu vou me proteger, né? Eu preciso me proteger. E isso é diferente de, não, eu vou atacar de volta porque essa pessoa merece ser atacada de volta. São dois caminhos diferentes. Às vezes eles podem se misturar, né, se embolar, se confundir, mas aos pouquinhos a gente vai tendo mais consciência desses caminhos. Agora, eu estou falando isso e eu sempre consigo reagir de uma forma construtiva às situações? Não. Mas quanto mais eu fico praticando, mais eu fico imerso nos grupos que estão também querendo praticar e aprender, mais eu consigo. Então, é possível. Muito bom. Assim, tá faltando assim 10 minutinhos para acabar, tão rápido. Eu queria também fazer algumas perguntas, mas estou dando a possibilidade assim para o pessoal, né, que tá participando bastante com as perguntas, e eu super agradeço. A nossa pergunta próxima é da Juliana Delgado. Ela pergunta: que dicas vocês dão para o desenvolvimento da autocompaixão? Pedro, não sei se você quer começar. Não posso. Posso começar, e a gente varia. Uma coisa que me veio aqui, que é um pouco contraintuitiva, que é a seguinte: quando a gente pensa em autocompaixão, geralmente a gente pensa numa conversa entre mim e mim mesmo, né? Eu comigo mesmo, autocompaixão. E isso não vai envolver outras pessoas, é uma coisa que eu faço comigo mesmo. Mas tem uma coisa que me ajuda muito na prática da autocompaixão, que é a prática de uma conversa empática com outra pessoa. Então, às vezes, eu estou me sentindo culpado, ou estou me sentindo com vergonha de alguma coisa, eu estou me tratando muito mal nos meus diálogos internos, né? Estou me vendo muito mal. E aí, às vezes, eu vou fazer um exercício de empatia com outra pessoa, para outra pessoa me ouvir de uma forma empática, né, tentando compreender o que eu estou sentindo, pensando. E aí, conforme ela vai me ouvindo de uma forma acolhedora, eu vou conseguindo transformar o jeito que eu estou me vendo. Porque às vezes eu não consigo fazer isso sozinho. Então, a autocompaixão não é um processo que você faz necessariamente sozinho. Pode ser, mas você também pode contar com o apoio de outras pessoas, né? De uma pessoa, às vezes até de um grupo. Se você tiver um grupo de pessoas que tem essa habilidade de te ouvir empaticamente, isso pode ser muito legal, porque aí você vai transformando o jeito que você se vê. E isso é uma coisa que muita gente que fala de autocompaixão não fala, porque é meio contraintuitivo, né? A autocompaixão parece que é uma coisa que eu vou ficar fazendo sozinho. E aí as outras dicas eu vou deixar para a Muriel. Você falou tudo. E a Muriel? Ela caiu? Ela falou... Bem, tudo bem. Então, enquanto ela tenta se reconectar, o pessoal aqui dos bastidores, a Juliana, ela faz novamente um comentário. Ela diz que acredita que é muito importante desenvolver cada vez mais o autoconhecimento nesse processo. Bem, aproveitar agora que a Muriel caiu enquanto ela não volta, eu tenho uma pergunta para você. Não consegui fazer para todo mundo, mas assim, eu li num blog que você publicou em um tempo passado sobre um workshop que você tinha feito, né, abordando a comunicação não violenta, né? E para pessoas que estavam familiarizadas com esse tema. E aí você disse que percebeu que havia uma sensação no ar de não estar funcionando. Você poderia contar um pouco mais sobre isso? Fazendo contraponto. Tá, eu só queria checar com a Muriel, porque a Muriel acabou de ser resgatada, sim. se resgatar aqui. Tá, você quer complementar lá o que você ia falar, Muriel? Tá, gente, obrigado, Pedro. Eu não sei o que aconteceu, caí,
Mas que bom que já estou de volta para a gente bom. continuar. Não, eu queria falar que eu acho que o Pedro, em relação à questão da autocompaixão, isso é algo que me apoia muito. Eu participo de grupos de escuta empática e tenho também sistemas de apoio, e eu vejo que ajuda muito a dar essa clareza interna, né? A sair muitas vezes desse lugar do chicote, porque a gente tem esse costume muito de entrar nesse lugar de se punir, ou de entrar no autojulgamento, na autocrítica, e ficar aí nessa rodinha, né? Nesse ciclo. E quando a gente, às vezes, não consegue ter clareza, quando sozinho, quando a gente tem a oportunidade de ter essa escuta de qualidade, uma escuta onde não entra conselho, onde não entra sugestão, onde não entra você devia fazer isso, aquilo, mas não, uma escuta ali realmente presente, né? Eu acho que me ajuda muito a desconstruir, às vezes, essas verdades que muitas vezes a gente constrói sobre a gente e não percebe o quanto isso nos limita, né? Então, acho que, além disso, eu vejo muito também essa questão do check-in, por exemplo, de buscar trabalhar também a autoescuta. A gente se escuta muito pouco. Né? Uma coisa que eu falo, Pedro, muito até nos grupos de escuta empática, é que a gente não tem o costume, não tem o hábito, principalmente nesse período que a gente está de muita tela, muita informação, o tempo todo, essa coisa do não tenho tempo para nada, não tenho tempo para mim. Então, na verdade, a gente não aprende a criar tempo, a criar 5 minutos de interrupção para você fazer isso, um check-in. Como é que eu tô? Por que eu tô tendo esse comportamento autodestrutivo comigo? Então, acho que me ajuda muito, me apoia muito também a criar esses pequenos momentos de interrupção no dia, de olhar para a gente, olhar como a gente está, né? Ter esse autocuidado. Então, acho que era só isso que eu queria complementar. Obrigada, Muriel. Bem, para continuar, a gente pode deixar aquela pergunta para depois, se der tempo, tá? Vamos agora prosseguir com a Ivane Bárbara. Ela pergunta: qual a principal forma para começar a desenvolver o hábito de ter uma boa comunicação com outras pessoas? Posso falar, Pedro? Depois passo para você, então. Para mim, na minha experiência, foi isso, é autoescuta. Se eu não consigo, né, eu, Muriel, falando da minha experiência, se eu não consigo pegar essa máscarazinha de ar e colocar em mim, eu não tenho como colocar no outro. Então, para eu conseguir ter uma boa comunicação com o outro, eu preciso primeiro entender o que acontece dentro de mim, porque como é que eu vou falar para o outro como eu estou me sentindo, o que é importante, se eu às vezes não sei, não tenho não parei para olhar para isso, não parei para me escutar. Por que eu estou me sentindo assim? O que é importante para mim? Porque quando eu tenho a clareza do que está vivo em mim, fica fácil eu comunicar isso para o outro de uma forma assertiva, específica, né? E os componentes da comunicação não violenta ajudam muito nesse lugar de entender, separar aí o fato, que é o território compartilhado, né, dos julgamentos, avaliações e interpretações, e olhar um pouco para esse lugar de como eu me sinto, do que é importante para mim, de que forma, qual estratégia eu posso sugerir, eu posso colocar para construir junto, a partir dessa necessidade que eu vejo que é importante para mim, escutando a necessidade do outro. Então, para mim, Muriel, na minha experiência, na minha prática diária, o primeiro lugar é a gente se escutar. Porque se eu não tenho clareza interna, eu não tenho como me conectar com a outra pessoa, eu não tenho como nem apoiar a outra pessoa, às vezes, a ter essa clareza, né? Então, para mim, é muito esse lugar de autoescuta, principalmente. Muito obrigada. Não, eu não sei se vai dar tempo de falar, se você... Eu acho que não, porque já tem 2 minutinhos para encerrar, então, gente... A Gabi colocou mais uma vez, então temos espaço para mais uma pergunta, gente. Acho que a da Alícia. A Alícia, ela fala: o que podemos fazer para sermos ouvidos e levados a sério? Podemos continuar, gente. Eu acho que ganhou mais alguns minutinhos. Tá.
O que podemos fazer? Olha o gatinho. Para sermos ouvidos e levados a sério. O que podemos fazer para sermos ouvidos e levados a sério? Olha, eu não sei. Eu gosto de falar não sei, porque isso me dá um tempo para pensar e não vir com a primeira coisa que me surge na cabeça, assim, sabe? Eu não gostaria de responder essa pergunta como se eu soubesse o caminho que vai garantir que você seja ouvida ou levada a sério, porque não tem isso na comunicação não violenta. Não vai ter um caminho que eu vou falar assim, ó, se você fizer isso aqui, é certeza, você vai ser ouvido e vai ser levado a sério. Agora, tem uma coisa que está me vindo aqui enquanto eu falo e me ouço, que é assim, tem uma reflexão dentro da comunicação não violenta que me ajuda muito, que é a seguinte. Eu comecei a observar o quanto de julgamento eu coloco na minha fala sobre as outras pessoas. Ah, você é um idiota, você é um burro, ou umas coisas mais sutis do tipo, ah, você é meio lerdinha, né? Ou esse negócio que você está fazendo aqui, nossa, ficou um lixo, né? Ficou bem ruim. Tudo isso são julgamentos, né? Existem vários tipos de julgamentos, mas a carga de julgamentos, muitas vezes, é um bloqueador da comunicação. As pessoas, às vezes, quando ouvem muitos julgamentos da minha boca, elas ficam com menos vontade de me ouvir. Né? Então, todo mundo aqui, eu aposto que todo mundo aqui tem alguém na sua família, nos seus amigos ou no seu trabalho, alguém que você fala assim, nossa, eu não vou nem falar para essa pessoa, porque depois ela vai encher o meu ouvido de crítica, de julgamento, então eu não vou nem falar. Então, o julgamento, né, isso serve para a gente refletir sobre o quanto de julgamento eu boto na minha fala, porque eu acredito que quanto mais julgamento na minha fala, menos as pessoas vão querer me ouvir, porque mais desagradável vai ser me ouvir. Então, aí eu acho que vai ter mais chance de você ser ouvido e ser levado a sério. Agora, isso não é uma fórmula, mas é uma suspeita e talvez uma crença. Muriel, quer comentar mais alguma coisa? Tá, chegou mais uma pergunta. Você quer comentar mais alguma coisa, Muriel? Tá, então vamos seguir. E eu acho que essa última pergunta é da Ludmilla. Ela diz: muitas vezes as pessoas falam que eu estou sendo estúpida na hora de falar, mas eu não percebo isso. Como eu posso fazer para melhorar? Muriel ou Pedro? Acho que o Pedro depois pode me complementar, né? Mas eu vejo muito que é esse lugar da curiosidade, né? Assim, é você chegar a entender para o outro. Às vezes você fala algo que o outro recebeu de uma forma, né? Que ele pegou, interpretou ali como algo estúpido. E muitas vezes é isso. Para você não é, porque o seu normal é assim. Que nem o exemplo que eu dei da família italiana, onde todo mundo fala muito alto, meio gritando. Né, de um exemplo que me trouxeram, e para a pessoa é normal falar, ter aquele tom de voz, né? Às vezes a gente tem um tom de voz que para o outro pode ser, o outro recebe aquilo de uma forma, e para você é a sua forma de se comunicar, é a forma como você aprendeu a comunicar, a forma que faz sentido para você. Então acho que é entrar nesse lugar, Ludmilla, de curiosidade, entender, quando você fala, né, que eu estou sendo estúpida, por quê? O que eu falei que te trouxe, te levou para essa percepção? Então, acho que entrar nesse lugar de curiosidade, de tentar entender. Então, às vezes, para você é importante eu diminuir meu tom de voz ou ter determinado cuidado, porque eu acho que aí entra nesse lugar do ganha-ganha, né, Pedro? Da gente, quando eu tenho clareza do que eu falei que o Pedro recebeu como, nossa, a Muriel é grossa, mas o que eu falei para você me interpretar dessa forma? Você começou a gritar, ou você me cortou. Então, Pedro, eu entendi que para você é importante eu ter um tom de voz mais baixo e esperar você acabar de falar para eu poder trazer a minha percepção. É isso? Então, acho que é esse lugar da gente começar a perguntar mais. A gente tem eu acho que a gente não pergunta muito, a gente pega a coisa, é isso, pega e fica apegada à nossa única história, às nossas verdades, e
deixa de criar essa oportunidade de aprendizagem com o outro, né? Então, para mim, é muito isso, Ludmila, entrar nesse lugar. Por quê que é? Por que ele recebeu dessa forma? É para você até ver se faz sentido para você ou não. Então, acho que é por aí. Não sei se o Pedro quer complementar. Eu ia falar bem isso mesmo. Eu acho que esse olhar curioso, né, da perspectiva da outra pessoa, porque se você não está se reconhecendo estúpida, ou grossa, ou sei lá o quê, bom, é porque você não está vendo do ponto de vista da outra pessoa que está chamando, né, esse comportamento de estupidez. Então, é como se você fosse até a perspectiva da outra pessoa e falasse assim, bom, deixa eu ir lá, então, da onde essa pessoa está me vendo, para tentar entender, né, o que será que eu estou fazendo, mas do ponto de vista da outra pessoa e não do meu próprio, né? Tá, muito obrigada. A Ludmila, acho que já passou, o pessoal está parabenizando. E, por último, eu vou fazer aquela pergunta, porque não dá tempo, né? Mas se o Pedro puder, assim, falar em poucas palavras sobre a publicação que ele fez lá no blog, né? Sobre a oficina, as oficinas que ele tem dado, né? E que isso, às vezes, você disse que tinha a sensação de que não funcionava, e mesmo com pessoas que tinham familiaridade, né, com o tema, né? Você poderia comentar um pouquinho, por favor? Sim, eu acho que a gente pode até fazer um bem bolado com a Muriel aqui, porque, se eu não me engano, esse post, eu estou tentando lembrar, né, o que era que falava esse texto, mas uma coisa que acontece muito, Muriel, e aí você vê se acontece também com você, com a galera, né, que estuda com você, é assim, às vezes as pessoas falam assim, às vezes quando elas estão começando a conhecer a comunicação não violenta, ou já, assim, mais no início, né, elas falam assim, isso aí não funciona, né, isso daí não funciona na prática, ou não funciona comigo, ou não funciona se eu tentar fazer isso, né, e aí uma das coisas que eu gosto de falar é que, assim, a comunicação não violenta não é uma máquina que funciona ou não funciona, né? Primeiro isso. E segundo, é que, às vezes, as pessoas acham que não vai funcionar, no sentido de acham que não vai ajudar, né? Porque, às vezes, é um jeito de falar diferente que está sendo proposto, é um outro jeito de se relacionar que é diferente, e que às vezes as pessoas falam assim, mas isso com a minha mãe não dá certo, ou com o meu marido não dá certo, né? E eu acho que é um ponto de vista que pode ser desafiado, assim, né? Porque a gente consegue se surpreender bastante. Eu me surpreendi bastante, assim, com transformações que aconteceram no meu jeito de me comunicar e como as outras pessoas reagem. Então, queria saber também de você, Muriel, se para você chega esse tipo de comentário, ou se você mesma também em algum momento pensou assim, acho que isso não dá certo, sabe? Como é o que você acha? Pronto, foi. Pedro, eu super compreendo a tua fala, acho que vai muito... O que eu vejo muito da comunicação não violenta, né? Pena que a Di não está aqui também para a gente poder trocar rapidinho. Eu vejo muitas vezes que as pessoas pegam essa ideia da comunicação não violenta e colocam assim, é uma fórmula, sabe? E não é muito além. Os componentes, quando a gente fala, né, nos introdutórios, vamos entender o que é julgamento, avaliação, vamos olhar para o sentimento, vamos ampliar o nosso vocabulário, olhar para a necessidade, trabalhar a autorresponsabilidade, né? Entender que, às vezes, o que o outro falou foi o gatilho da raiva que eu estou sentindo, porque uma necessidade minha não está sendo atendida. E se o outro não puder atender, ok, eu vou ter que arrumar outras estratégias para cuidar disso. Então, esse lugar da autorresponsabilidade também. Então, o que eu percebo muito? Que quando a gente fala da comunicação não violenta não vai servir para o meu namorado, para o meu isso, para aquilo, primeiro é aquela coisa... Se você está olhando para a questão do conflito com o intuito de mudar o outro, para mim já é uma coisa assim, cara, não é o caminho. Eu acho que a primeira mudança que a gente faz é na gente, né?
Então, assim, não vai servir para eu falar com a minha mãe, mas vai servir para eu conseguir entender como eu vou colocar as coisas para minha mãe, por exemplo, ou dentro do ambiente de trabalho, ou no relacionamento. Não ficar esperando que a partir disso o outro mude. Eu vejo muito na minha caminhada, assim, você acaba muitas vezes inspirando o outro a partir da mudança que ele reconhece em você. Ele começa a perguntar, nossa, mas a Muriel antigamente gritava, agora ela está num lugar de silêncio, ou de falar, perguntar por que eu falei dessa forma. Então eu vejo muito essa assim, cara, não é uma fórmula para você mudar a outra pessoa, né? Sair desse lugar, porque não é isso. Eu acho que é uma forma de você mudar a sua relação primeiro com você e, consequentemente, com o outro e com o mundo, com a comunidade, com os sistemas que você se relaciona. E não é algo, não é uma coisa assim, nossa, comunicação, né? Vamos desmistificar a comunicação não violenta também. Exige muita coragem, né? Para mim, é todo dia uma desconstrução, como eu falei. Para mim, não só trabalhar, né, como um propósito de vida com a comunicação não violenta, mas escolher viver isso é uma escolha que eu faço todo dia e exige coragem, porque é você olhar para você, é você dar visibilidade aos seus sentimentos. Então, eu acho que também é muito um lugar de, assim, de como é um convite para você olhar para você, mas de forma gentil, né, com gentileza, com autocuidado, mas cada um tem o seu momento. Às vezes, podia não dar certo para a Muriel há 10 anos atrás. Não sei. Então, acho que é também entender, assim, se dá a oportunidade de conhecer e entrar em contato, participar dos grupos de escuta empática, ter a curiosidade de entrar em contato, ver o que é isso na prática, no dia a dia. Então, acho que essa coisa de muita gente, eu vejo quando fala isso, é esse lugar assim, cara, eu quero conhecer a comunicação não violenta para mudar o meu relacionamento com X, Y, Z. E não é isso. Certo, Pedro e Muriel, muito obrigada. Agora a gente está com o tempo estourado, mas assim, eu não posso deixar de fazer uma pergunta final, que é: vocês teriam algum conselho, alguma mensagem, né, para colocar, para deixar isso para o público, em especial para os jovens que estão assistindo vocês? Em relação, né, ao tema? Sim, eu acho que, de uma forma sucinta, o conselho, o convite que eu faria é: chega mais, galera, vamos trocar ideia sobre isso aí, vamos estudar junto. A Muriel, a Dai e eu, todo mundo tem grupos de estudos, cursos, e também pode fazer rodas de conversa sobre isso e tá a fim de fazer coisas, né, para espalhar a comunicação não violenta. Então, se alguma coisa disso tudo aqui fez sentido, e nem sempre tudo faz, né, mas às vezes alguma coisa que a gente falou aqui, alguma coisa pegou para vocês e falou assim: nossa, esse negócio é interessante. Então, foi assim que eu comecei. Eu não entendi nada, mas alguma coisa ali eu falei assim: ó, tem coisa aí. Então, chega mais, porque é uma coisa que a gente faz na parceria com outras pessoas. Fazer sozinho é muito mais difícil. Então, esse é o meu convite. Não sei se a Muriel também quer complementar. Não, acho que é isso, Pedro. Eu também me coloco super, né? Acho que tem pessoas incríveis aí que estão nesse lugar da gente se apoiar, porque é isso, se olhar para a nossa forma de se relacionar com a gente é algo muitas vezes desafiador, e ter apoio é fundamental. Então, ter sistemas de apoio, ter grupos de escuta. Então, tem vários movimentos, né? O Pedro, a Dai, eu também. Então, também me coloco super à disposição. Se alguma dúvida surgir aí, acho que o Pedro também, pode mandar mensagem para a gente, que a gente super está a postos. E acho que o conselho que eu dou é: se escutem mais. Eu acho que criar momentos de interrupção no seu dia. Escreve como é que você está quando você acorda. Já é um caminho da gente começar a se comunicar com a gente. Então, acho que é isso. Obrigada, gente. Muito obrigada. Vocês podem aproveitar e divulgar suas redes também, onde pode encontrar vocês, nas suas redes sociais. Então, o meu é Restaura, _, onde eu falo de círculos de paz, comunicação não violenta e também metodologias colaborativas, que é uma coisa que eu sou apaixonada. E tem a Academia Ubuntu Brasil,
Fica o super convite. Eu faço um trabalho como voluntária lá, sou animadora, então eu faço formação em liderança servidora através da filosofia Ubuntu. Então, quem quiser conhecer a Lu, Restaura, trocar ideia comigo, é pelo Restaura. A Lu eu faço parte. Então, fica esse convite aí. Pedro. É isso. Estou no Facebook, Instagram. Quem quiser, chega mais, Pedro Consorte. E botar aqui também o Festival da Empatia, que é um evento que acontece todo ano e que tem vários workshops gratuitos sobre isso também. Então, se quiser seguir lá, é bacanudo. E obrigado a todo mundo que participou aqui, interagiu com a gente, comentou, ouviu. E obrigado também, galera da organização. Hein? Obrigado. Agradecemos bastante a participação. Falar para o público, né, que está nos assistindo, não esqueçam de assinar a lista de presença. O link está... o pessoal colocou já o link de presença. E assim, agradecer imensamente a participação, né, desses convidados bastante especiais, né, do Pedro Bonatti, da Muriel Magalhães e também da Dayana. Bem, agora a gente precisa encerrar. Teve bastante perguntas, mas pode deixar para outras oportunidades. E muito obrigada mesmo pelo aceite do convite. Compartilhem, né? Compartilhem o vídeo, porque é bastante importante, né? Vocês trouxeram questões assim bastante reais e atuais, né? Ainda mais num contexto que a gente está vivendo em discurso de ódio. Bem, agora a gente vai encerrar a mesa. Só para lembrar, né, que a gente vai ter uma oficina agora, 8 horas, então se inscrevam, são só 40 vagas, né, e por ordem de chegada, então corram para se inscrever. O nome da oficina é Como Aplicar Práticas Sustentáveis na Sua Juventude. O horário é de 8 às 8h50, via Zoom. E aí vocês vão receber, quem conseguir a vaga vai receber o link do Zoom pelo e-mail, tá bom? Mais uma vez, muito obrigada ao público e aos nossos convidados. E uma boa noite a todos. Muito obrigada. Tchau. Valeu, galera. Valeu, pessoal.